Salve, salve, nação portugueira! Isso mesmo, estamos aqui mais uma quinta-feira, nessa lua cheia. Principalmente lua cheia que faz qualquer lamba e vá. Isso mesmo, vamos iniciar nossa noite de hoje, com muita alegria, que o mês já está finalizando. Vamos fazer o quê? A prece inicial. E eu gostaria de chamar a nossa querida Isabel, diretamente de Quixadá, para fazer a nossa prece inicial. Vai para tu, Isabel! Boa noite a todos e a todas. Nossa radialista hoje está com a voz. Está onde, Paloma? Você está na Europa? Minha filha, eu só estou no buraco que a nossa querida e amada Ana Paula Rosa se meteu. O mesmo buraco. Então eu vou ser junto. Pronto, a gente vai fazer a prece. Vamos pensar na nossa locutora para ela ficar boazinha logo. E elevemos então, meus irmãos, minhas irmãs, elevemos nosso pensamento ao alto. Nesse momento que nos reunimos em nome do Cristo, para juntos conversarmos sobre os seus ensinamentos. Envolve-nos, Jesus, na noite de hoje, para que possamos, nesse momento, nas melhores vibrações que caem do alto, fazermos as reflexões devidas para o nosso redirecionamento ao Pai. Ajuda, Senhor, para que a nossa expositora receba as melhores vibrações e assim possamos nós continuar nesta senda de aprendizado, nessa senda de amor, de cultivo do amor ao próximo. Que tua presença amiga e amorosa permaneça conosco, agora e sempre, que assim seja.
Que assim seja. Menina, acabei de sair do buraco onde estava Ana Paula Arósio, minha disposição e também a minha voz. E aí, DJ JP, já tá preparado, menino? Bota essa rádio patruar! Doutor Orestes, esta cidade está uma sujeira, não? E o que você tem feito para melhorar essa situação? Eu deixo a frente da minha casa limpinha. Sei. Mas a senhora joga papelzinho pela janela do carro? Deixa o seu lixo em sacola do supermercado? Joga guimba de cigarro na rua? Mas é só de vez em quando. Assim fica difícil. Tome uma atitude. Vamos melhorar. Campanha do Grupo de Profissionais do Rádio. Rádio, aquele que te acompanha em tudo na vida. Eita, noite bonita, menino, noite de luar, que faz o rato se apaixonar pela lua, faz também até o meu gato, Picolino Rodrigo, pensar na lua. Vamos iniciando nossa noite de hoje com muita alegria, recebendo nossa querida Carol. Prepare as cumbuca de cuscuz, água fluidificada. Quem tiver morrendo de caloria, tal como eu, estou igual uma chaleira, uma cuscuzeira, suando, se tremendo igual um pincher. Mas vamos que a noite é isso. Vamos nessa onda de calor que não é menopausa. Vamos iniciar com muita alegria, recebendo a nossa querida Carol de Quixadá para o Mundo, que irá apresentar o tema Como transformar uma pessoa velha em uma pessoa nova. Carol, você quis dizer do Botox? Se for, já quero saber o nome do doutor, hein? Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Gente, como é que a pessoa se concentra com a outra falando do pinche, eu com um pinche aqui no lado, né? Vendo? Pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria estar aqui. E nós temos hoje um compromisso, né? Nós vamos, na verdade, dialogar. Hoje é uma conversa, é um bate-papo, é uma conversa fraterna. Porque como nós estamos ainda no mês longuíssimo de janeiro, como muitos memes estão saindo, nós não vamos falar de nenhum procedimento estético,
Mas vamos falar de um procedimento estético espiritual. Vamos só mudar aqui a conotação. E essa fala de hoje, como transformar uma pessoa velha em uma pessoa nova, tem tantos significados. Às vezes a gente, quando começa o ano, né, como nós ainda estamos no mês de janeiro, a gente traça os nossos planos. O que é que nós vamos fazer, né? Muitas vezes a gente faz isso no finalzinho. E ao iniciar o ano 2024, veio essa ideia, o que é que eu vou fazer diferente, né? É muito comum, como a gente já falou no início do ano, nós fazermos esses planos, traçar essas metas, estabelecer esses objetivos, essas finalidades. Muitos deles ainda são remanescentes do ano anterior. Às vezes a gente não conclui o que a gente planejou, a maioria dos nossos planos, mas essa lista enorme, na maioria das vezes, tem pontos, tem aspectos materiais. E os espirituais, e os morais, onde é que eles ficam? Contudo, quando nós avaliamos essas nossas ações, essas nossas retrospectivas, percebemos que temos, que precisamos mudar algo. Aí é onde o indivíduo começa a perceber-se. A gente vai falar pessoa, indivíduo, porque a gente vai englobar todo mundo, todos nós. Homens, mulheres, todos nós vamos estar inclusos na nossa conversa de hoje. Acontece também que muitos de nós finalizamos o ano, a gente fala muito assim, que ano difícil, dilacerador, dolorido, árduo, fatigante, são tantos adjetivos, são tantas palavras que a gente usa de forma negativa para falar do nosso ano. Aí nós necessitamos, isso é intrínseco do indivíduo, renovar esse ciclo. É uma característica dessa mudança que nós precisamos. Agora, nós almejamos uma substituição, que é um problema. A gente quer essa substituição do ano velho para o ano novo. E nós, onde é que fica? Mas as pessoas são as mesmas. Aquelas pessoas que convivemos são as mesmas, aquelas do trabalho, de casa, os vizinhos. Não dá para a gente também ser um eremita. Nada muda se eu, Caroline, não mudar. Se a Françoise não mudar, se a Isabel, a Iraci, Paloma, as Marias, os Josés, os Antônios não mudarem. Nada muda se meus pensamentos ainda estão petrificados, estão endurecidos no decurso do tempo. Não há nada que se opere por nós, pela nossa própria iniciativa. Então, a gente tem que lembrar também que tem um ponto muito importante nisso tudo. A gente fala, mas cadê os benfeitores, os espíritos amigos? E o nosso livre-arbítrio? São as nossas escolhas também. A gente se conecta com aquilo que o nosso pensamento está atraindo. É uma concessão divina o livre-arbítrio, então cabe a nós fazer bom uso dele. No Evangelho do Cristo, trazem nas cartas aos Efésios, eu já ouvi gente falar Éfesos, perdoe-nos os linguísticas. Diz que no decorrer do capítulo 4, versículo 20, vós, porém, não aprendestes assim o Cristo. Se realmente o ouvistes, como é verdade em Jesus, nele fostes ensinados a remover o vosso modo de vida anterior. O homem velho que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas e a renovar pela transformação espiritual da nossa mente. E a revestir-vos no homem novo, criado segundo Deus na justiça e na santidade da verdade. Nós somos centelha divina. Se somos centelha divina, então, algo de bom tem em nós. Que tal cultivarmos, né? Está no ano 2024, 25 de janeiro, dá tempo demais. Dá tempo até no dia 31 de dezembro de 2024. O importante é a gente modificar esse pensamento. Isso, Paulo de Tarso já falava há mais de 2000 anos. Foi uma dica dele.
Aí a gente ficou perguntando, mas como é, Paulo de Tarso, que eu vou mudar esse pensamento? Aí eu lembrei, né? A gente lembrou aqui do Livro dos Espíritos. Isso aqui, muita gente já deve ter falado, a Isabel já deve ter falado, a Sandra, a Iraci, Paloma, a Fran. Na questão 919 do Livro dos Espíritos, Kardec faz uma pergunta ao espírito benfeitor que está ali se comunicando. Qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Como é que a gente vai se policiar? Como é que nós vamos nos manter firmes? Aí, o benfeitor diz o seguinte, é uma resposta imensa, que são 2 páginas, a gente vai falar só um trecho dela. Um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti mesmo. Aí, o benfeitor, que é o Santo Agostinho, diz, nós vamos falar nas nossas palavras, a gente recomenda a leitura na íntegra, quem quiser, a questão 919, que no decorrer do dia, no final, no caso, que a gente faça uma avaliação de nós mesmos, uma autoavaliação. Será que a minha fala com a Fran naquele dia, aquele meu olhar, foi interessante? Será que eu gostaria de receber aquela reprimenda? Será que eu colocar o meu carro na garagem do carro da Isabel para ela não passar vai ser interessante? São esses detalhes do nosso dia que vai fazendo diferença. Daí, quando a gente faz a nossa análise, vai ver o que Santo Agostinho diz, o conhecimento de nós mesmos, portanto, é a chave do progresso individual. Mas como se julgar? Se eu reconheço que eu sou uma pessoa maledicente, ou seja, eu tenho o hábito de falar mal das pessoas, se eu tenho consciência disso, quando eu começar a falar, é interessante que a gente, não é bem assim. Essa transformação vai acontecendo nesses policiamentos que a gente costuma falar. E essa sede de mudança em nós leva para a rota. Uma rota, muito embora, às vezes, pela nossa condição moral equivocada. Tomamos decisões para que a mudança seja de forma inteiramente radical. A gente quer o radicalismo. Hoje, amanheci, eu quero ser um espírito de primeira ordem. Vou pular todas as etapas, vou lá para cima, quero amanhecer amanhã, Iraci, um Cristo. Mas essa transformação da pessoa velha para a pessoa nova não precisa negar o que somos. Não precisa destruir, não precisa jogar na lata do lixo. Nós temos histórias, nós temos a ascendência. Mesmo que ela seja equivocada, errônea, a gente tem que amar os nossos erros para poder nós enxergarmos neles a ponte, esse degrau, para a gente se tornar mais experiente, mais maduro. É tanto que quando teve aquele momento que Cristo foi falar, primeiro saíram os mais velhos, segundo os mais jovens, e assim foi, é exatamente isso, essa madureza. Quando renegamos aquilo que somos, o nosso eu, começa a entrar em crise. A gente não aguenta sustentar. Essa mudança é gradual, é paciente, é lenta. Não é à toa que a gente tem tantas vidas, né? Tantas oportunidades. O homem velho é a transformação do homem novo. Não é a destruição, é a transcendência. Não podemos ser novo se mantemos o velho ali amarrado, enjaulado, amordaçado. Não podemos ser novo mantendo o velho caricaturado, maquiado. Não tem, ele não consegue, né, ele ou ela, manter-se. Se temos, por exemplo, medo, podemos transformar esse medo em cautela. Se temos uma tristeza crônica, a gente pode transformar essa tristeza em experiências de meditações, tornando algo mais atuante, o autoconhecimento. O homem novo, ele é tudo aquilo que o velho, que o antigo possibilitou, proporcionou. É como diz aqui
no nosso Ceará, né? Quem não é do Ceará vai conhecer essa frase. Fulano vai com caju, eu já volto com a castanha. É o experiente. Então, a castanha é bom, o experiente está trazendo. A outra que está dizendo é com a farinhada. Não é a cisão, lembrando, é a transmutação. É transformando um gesto em outro mais salutar. Por exemplo, como a gente já falou, falar mal das pessoas, a maledicência. Quando nós percebemos, né, essas ações, vamos avançando. Percebemos como a pessoa velha, ela é de salutar importância. É ela, gente, que mantém firmes. Então, vamos amar os nossos erros. Vamos amar as nossas falhas. O mestre, tem uma história que eu ouvi de um expositor, que eu não lembro, não recordo agora, de onde é que ele tirou, né, qual a referência. Estava um mestre com alguns discípulos na estrada, e eles sentiram um mau cheiro. Quem conhece essa história, por favor, diz de onde é, viu? E esse mau cheiro estava muito persistente, e quando viram, era um cachorro em decomposição. Aí todos começaram a tecer comentários, começaram a falar mal da pelugem do animal, da magreza dos ossos já aparecendo, tudo deteriorado. E Jesus, em silêncio. Aí uma pessoa, um indagador vai e diz, né? Mestre, o que diz dessa podridão que está aqui? Aí Jesus continuou calado e olha a resposta do nosso mestre. Que lindo dentes ele tinha. Olha o que o mestre vai falar. Uma única característica positiva daquele corpo em decomposição, mas os dentes estavam ali, conservados. Para o mestre, aquele único ponto positivo que ele ressaltou é um ensinamento, é um exercício. Então, a gente encontrar em nós, nem que seja um único ponto positivo, a gente tem que enaltecê-lo. Enaltecer não de forma vaidosa, com cuidado, mas com forma de da gente aprender com ele e também começar a aumentar esse exercício. E essa proposta da transformação do homem velho para o homem novo é trabalhar o nosso olhar, os nossos ouvidos, as nossas sensibilidades. É modificar essa energia. Nós somos energia. Tudo é energia. Se a gente transformar essa energia densa em salutar, mas para isso acontecer, temos que reconhecer, acolher, amar esse movimento, movimentar essa mudança. Aí nós pensamos trazer um convidado, né? Um exemplo. Estava já querendo ler alguns dias, finalizar a obra, Paulo e Estevão. Eu acredito que, se não todas que estão aqui na sala leram, não sei se todas leram, é uma obra muito bonita, a gente recomenda a leitura. A gente vai só pincelar, a gente vai trazer, do 100% dela, a gente vai trazer 0,5%. No caminho de Damasco, um jovem tarsense, chamado Saulo de Tarso, que era um doutor da lei, obstinado, resoluto, diante de suas convicções e princípios, obedecia cegamente à lei. Ou seja, ele era um promotor de justiça, né? Tinha como melhor amigo Gesiel, nosso Gesiel, que logo ele se chamaria de Estevão. Olha que mudança de nome mais forte. O nosso primeiro mártir cristão, irmão de sua amada e doce noiva, Abigail. Após tantas perseguições aos cristãos do carpinteiro, assim chamava Saulo de Tarso, chamava os seguidores do Cristo, ele perdeu sob suas mãos poderosas e sequiosas Estevão. Em seguida, sua amada noiva, embevecida das lições da Boa Nova, também desencarnou. Desolado, sozinho, diante das perdas, assim ele ouvia, Saulo, com imensa sede de vingança, abatido, procurava um remédio para as suas mágoas mais íntimas.
Acusava-se a si próprio de não haver chegado mais cedo para acudir, arrebatar a enfermidade dolorosa de sua amada Abigail. Ele tinha um sentimento de culpa enorme, pensamentos amargos atormentavam, tomado de angustioso pensamento, assim, estava Saulo. Saulo galvanizara o ódio pessoal ao Messias escarnecido. Buscaria concentrar seus esforços na punição e corretivo de quantos encontrasse transviados da lei. Ele queria vingança. Entregar-se-ia de corpo e alma à defesa da lei mosaica. Agora a gente tem um adendo. Desde a intervenção de Ananias, para poder a gente entender, Abigail, ela transformou-se. Embora ela fosse já um espírito superior, ela teve a sua transmutação também. Ela converteu toda a sua angústia em esperança de uma vida melhor. Mas nós não vamos falar de Abigail, vamos voltar para Saulo. Saulo implacavelmente queria quem? Ananias. Eu quero Ananias. E em 2 dias, ele conseguiu, o Mostarcens conseguiu convocar uma reunião no Sinédrio, assim, quase que instantaneamente, a qual atribuía singular importância. A proposta de Saulo era caçar, prender, torturar os seguidores do Cristo. Ele estava uma sede de vingança. Qualquer simpatia a Jesus, ele queria a caça. Houve mesmo que chegasse a propor um voto especial de louvor ao seu zelo vigilante, com aplausos unânimes da reduzida Assembleia. Todos concordaram com a ideia de Saulo. Ao fim de 3 dias, a pequena caravana se deslocou de Jerusalém para onde? Para Damasco. Devia ser meio-dia em torno disso, na estrada, muito distante. Já pairava a paisagem de Damasco, os seus contornos, seus pomares espessos. Saulo, implacavelmente, em atitude dominadora, ele ia na frente. Claro, ele queria já o extermínio. Em dado instante, quando o mal despertar das angustiosas cogitações, sente-se envolvido por uma luz diferente da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende com uma cortina, sob pressão invisível e poderosa. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados, e no caminho, que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza. Assim diz Emmanuel, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. A descrição de Emmanuel sobre os traços do Cristo é linda. Sua túnica era feita de pontos luminosos, os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena, os olhos magnéticos emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna, onde pairava uma divina tristeza. E assim, por conseguinte, Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, de joelhos, com o coração inundado por aquele ser, incoercível sentimento de veneração, apossou-se inteiramente nele, ficou envolvido. O jovem de Tarso vai e diz: quem sois vós, Senhor? Aureolado de uma luz balsâmica, num tom inconcebível doçura, eu sou Jesus. Então, assim, Emmanuel vai já para a parte final, diz que viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Um homem implacável como Saulo, um homem que era quase que uma rocha, chorando convulsivamente.
O mestre diz o que o mestre diz. Os espíritos superiores, eles não são de grandes palestras, não falam como nós somos budejadores perto deles. Não recalcitres contra os aguilhões. Ele, Saulo, era a ovelha perdida do resveladouro das teorias escaldantes e destruidoras. Jesus era o pastor amigo que se dignava fechar os olhos para os espinheiros ingratos a fim de salvá-lo carinhosamente. Lágrimas brotavam do coração amargurado, como uma linfa dura de uma fonte desconhecida. Ali mesmo, o santuário augusto do Espírito fez protesto de entregar-se a Jesus para sempre. Num gesto de humildade e obediência, uma característica forte em Saulo, ele diz: Senhor, o que quereis que eu faça? E Jesus responde: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Sem tantas palavras. Assim, Emmanuel vai para a parte final desse momento, dizendo que o primeiro sinal de transformação em Saulo, que Saulo nos mostrou para o próximo, foi quando ele vai falar com um dos amigos dele, né, que está ali, que era um amigo fiel, bem próximo, que era Jacó. Jacó, não te preocupes comigo. Relativamente ao que me cumpre fazer, preciso chegar a Damasco sem demora. Quanto a vocês, façam como quiserem, pois até agora vocês eram meus servos, mas de agora em diante eu também sou escravo, não mais pertenço a mim mesmo. Saulo chorava como nunca. Estava cego e separado dos seus. Estava sozinho. Dolorosas angústias represavam-lhe o coração opresso. Mas a visão do Cristo, redivivo, sua palavra inesquecível, sua expressão de amor, lhe estavam presentes na alma transformada. Assim, Emmanuel conclui, e a gente fecha a nossa fala dizendo o seguinte: Jesus era o Senhor, inacessível à morte. Contigo, Paloma. Eita, menina, pense. Pois vamos aqui se preparar para já o nosso momento. Mas antes do DJ JP soltar o som, não esqueça que hoje lançou o Nosso Lar 2 nos cinemas. Para quem lê Os Mensageiros, aproveite. Ou quem ainda não assistiu o Nosso Lar, assista de novo. Aí você vai assistir Os Mensageiros, que você vai adorar. Então, bora, DJ JP, solta o som. Bora que bora, já já a gente volta. Dica de saúde. Nunca fique observando solda elétrica sem proteção nos olhos. Ela emite radiação ultravioleta e pode lesar a córnea da pessoa que fica olhando diretamente para a luz sem a utilização de óculos ou máscaras com filtro ultravioleta. Já perdemos muito tempo sem saber, e agora que podemos entender, não devemos parar. É tempo de andar, caminhando com as bênçãos lá do céu, apagando o egoísmo, escuro véu, nos impede de amar. É tempo de andar, é conhecer em cada rosto irmão, espalhando pelo mundo essa visão, pra todos enxergar que o amor é a luz entre nós, desatando do mundo os nós.
as asas que levam às casas, o pão do Senhor. Já perdemos muito tempo sem saber, e agora que podemos entender, não devemos parar. É tempo de andar, caminhando com as bênçãos lá do céu, apagando egoísmo escuro véu, nos impede de amar. É tempo de andar, é conhecer em cada rosto um irmão, espalhando pelo mundo essa visão, pra todos enxergar que o amor é a luz entre nós, desatando do mundo os nós, da vaidade da dor, que as palavras de Deus são as asas que levam às casas, o pão do Senhor, que o amor é a luz entre nós, desatando no mundo os nós, da vaidade da dor, que as palavras de Deus são as asas que levam às casas, o pão do Senhor. Estamos de volta, menino. Agora quem tocou foi Ken William. Isso mesmo, ele, o próprio Ken. Nosso querido Ken, um beijo, um cheiro, cuscuz com queijo para ele e toda a família. Vamos voltar aqui para o nosso Pinga Fogo no Cuscuz. Enquanto eu vou recuperando minha voz de Reinaldo Gianecchini na novela Laços de Família de 2001, a Françoise Marie vai fazer a pergunta dela. Fala, Françoise Marie! É isso, Paloma, tá diferente. Tua voz. Gente, a todos, boa noite. Estou saudosa, alguns dias sem estar aqui na rádio com vocês, mas voltando com corda total. Carol, engraçado, quando tu começaste, a minha reflexão, né? Quando tu começaste a falar, eu tenho um problema grave. Eu é que sou o tempo todo nova e não consigo envelhecer. E o povo é velho e consegue, né, não ficar jovem. Quando é o inverso, é complicado, Carol, porque aí a gente não amadurece, a gente permanece jovem. Mas aí eu te pergunto, a questão de juventude, de mente, porque nós somos espíritos imortais, mas tudo está no espírito e não no corpo. O corpo é só uma ferramenta para que a gente possa ir se melhorando e graduando, e são duas perguntas, viu? A primeira é essa: o que a gente pode quando é invertido? E a segunda é, bem interessante, quando tu falaste de Paulo de Tarso, na fala dele com o Senhor, o que queres que eu faça? Né? Em nenhum momento ele pergunta, ele diz assim, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, não. Ele pergunta ao mestre o que é que ele deve fazer. É como se ele já estivesse se postado à frente do Cristo, aceitado a missão que ele tem aqui na Terra, e fosse algo muito maior
do que a gente imagina, já que ele era um doutor da lei, ele conhecia as leis mosaicas, ele conhecia todo, ele era um estudioso, um doutor mesmo, então ele tinha conhecimento, e quando ele da mesma forma que ele defendia Moisés, ele passa a defender o Cristo. Dá uma palhinha pra gente aí. Fran, tava com saudade de você aqui. Antes de responder a Fran, antes de a gente conversar, né, Fran? Na verdade, não é uma resposta, a gente vai conversar. A Isabel colocou aqui que aquele trechinho do conto do Cristo com seus discípulos o nome é O Cão Morto, está em Leon Tolstói. Valeu, Isabel. É tão bom a gente ter os universitários presentes. E a Fran, é o seguinte, a tua pergunta me lembrou um dia um comentário de uma pessoa. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, meu Deus, não é para você ficar envaidecida, não. Por que a Fran é tão jovial? Por quê? Porque como é que a gente mantém essa jovialidade diante das experiências? Eu acredito, Fran, você que deveria responder, porque eu ia até perguntar para você como é que a gente mantém essa jovialidade. Como é que nós fazemos? Eu vejo a Fran, vou usar a Fran como exemplo. De novo, não fique envaidecida. A Fran, ela tem uma convivência muito forte com os jovens. E ela nós mantermos essa mente sadia. Eu acredito também as leituras, os estudos que nós vamos fazer. Não é que a gente vai estudar e vai ficar chato, vai ficar egocêntrico, né? Aí a Fran vai falar um pouco de Paulo de Tarso, mas eu acredito que a Isabel queira falar a respeito da jovialidade da gente diante das experiências, né, Isabel? Isto não era, não. Não, mas fala da sua opinião. Eu acho, assim, né, que a nossa jornada ela é tão rápida. Se a gente envelhece antes do tempo, a gente não aproveita o nosso caminhar. Mas se a gente posterga demais, a gente também não aproveita. A gente tem que ter tempo para tudo, como tem em Eclesiastes 3. Eu vou citar sempre essa passagem, porque nos fala justamente que tudo tem o tempo certo. E tudo no tempo de Deus. Tu quer falar, Fran? Pode falar. Não? Carol, eu estava aqui, já que eu fechei esse pensamento sobre a jovialidade, quando você colocou o tema, aí você sabe que a primeira coisa que veio à minha mente foi a parábola do filho pródigo, ou parábola dos dois filhos. É uma parábola tão rica que ela vai nos trazer essa imagem a qual nós podemos nos colocar, né? É a ideia do homem velho, do homem novo, inclusive está lá em Mateus, uma fala do Cristo, que eu vou falar aqui, está no capítulo 9, versículos de 14 a 17. Mas eu vou ler só um deles. Diz assim, Jesus, né? Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão torna-se maior. Nem se põe vinho novo em odres velhos, caso contrário, estouram os odres, o vinho se entorna e os odres ficam inutilizados. Então, essa fala do Cristo cabe justamente na ideia desse homem novo que tem que surgir. Mas para que ele surja, a gente precisa lavar o nosso vaso. Qual é o vaso? É o corpo físico, nas experiências da carne. E aí a gente vai passando pelas experiências, essas experiências vão burilando as nossas emoções. Aí, de repente, um aprendizado que me veio há um tempo atrás, que eu não compreendia ou não aceitava, hoje eu já aceito melhor. Essa jovialidade da Fran, vamos voltar a essa fala, não é à toa. Quanto tempo que a Fran trabalhou para que ela chegasse a transmitir essa sensação. Ela sabe disso, essa sensação de bem-estar quando as pessoas se aproximam. Mas isso não é da noite para o dia. Paulo de Tarso reencarnou junto com Abigail
junto com Gesiel, que a gente conhece como Estevão. Mas por quê? Porque eles tinham uma missão em comum. Só que a gente chega aqui na carne, o que acontece? O homem velho vem com a gente, né? O homem velho carrega a gente. E aí a gente acaba perdendo as oportunidades nas distrações enquanto encarnados. Mas aí, Carol, para você poder discutir um pouquinho, eu gostaria de que você comentasse sobre essa meta de mudança. Como é que a gente pode trabalhar isso em nós? A gente quer paciência, mas a gente não sabe como é que a gente consegue essa paciência. A gente quer tolerância, mas a gente não sabe como é que a gente trabalha esses sentimentos dentro da gente. Você citou aí a bússola que foi Santo Agostinho. Vá lá, dá uma falada aí nessa mensagem de Santo Agostinho para a gente. Estava lembrando exatamente dele, Isabel, do Santo Agostinho. Quando a gente faz esse exercício do autoconhecimento, não é que a gente vai ficar de dormir, fazendo lista, se lastimando, se martirizando. Ai, coitadinho de mim, eu errei. Não. É o exercício. Hoje, eu cometi equívocos. Amanhã, esses equívocos, possivelmente, eles podem ser avaliados. E essas avaliações, através desse diagnóstico que a gente vai fazendo, eles vão sendo esse exercício diário. E a Isabel, quando ela falou sobre a parábola, bem lembrado, não lembrava da parábola, acredita? E tem até uma música, né, lindíssima, não vou dizer de quem é, não. E esse exercício a gente precisa ser diário, né? E a Fran falou uma coisa que a gente não esqueceu de comentar. Quando Saulo responde daquela forma a Cristo, primeiro, quando ele fala, ele fala, o que quereis que eu faça, né? Senhor, o que quereis que eu faça? É a primeira demonstração de obediência. Se eu não me engano, tem uma mensagem de Emmanuel no Fonte, é o Fonte Viva, que a gente está lendo. Não é o Fonte Viva. É o Fonte Viva. É uma das mensagens, gente. Ó, depois que a gente tem filho, a memória vai pro beleléu. Aí eu não estou lembrando qual o número da mensagem. Eu sei que é a respeito de obediência. E é um sinal de obediência diante, como um servo. Eu sou um servo diante desse ser que está ali me convocando, mais uma vez, que ele teve várias convocações, agora Jesus veio pessoalmente ali chamar, dar um saculejo. E é o que acontece no nosso dia a dia. Esse exercício que a gente vai fazendo, juntando agora as duas falas, tanto da Fran como da Isabel, são os nossos benfeitores, muitas vezes, nos saculejando, mexendo, pegando a lição do Cristo e do Saulo como inspiração para poder esse Saulo que existe em nós, ele se torne um dia, quem sabe, em Paulo. A gente poderia ter trazido vários outros exemplos, poderia ter falado do próprio Emmanuel, poderia ter falado de Maria de Magdala, tem vários outros exemplos, mas por que Saulo? Porque eu acredito que o Saulo seja o exemplo assim mais claro, né, para o nosso estudo. É um exemplo assim que nós visualizamos melhor, materializa melhor. E o Saulo é muito nós, né? Ele é muito Fran, ele é muito Mário, ele é muito Paulos por aí que tem no mundo afora. Bem interessante tua fala, Carol. Engraçado, toda vez que vocês vão passando, a gente vai pegando outras ideias, né, que surtem. Eu brinquei, né, com acerca, e vocês pegaram o corda aí, viu? Eu brinquei acerca disso, mas quantas pessoas a gente vê que elas amadurecem e apodrecem? Elas não amadurecem para a vida, para o que é verdadeiramente importante para a nossa existência, né? Tanto que, quando a gente observa, tantas pessoas perdem tempo, muito tempo. O nosso tempo ele é valioso.
E como a Isabel bem colocou anteriormente, ela disse assim, o tempo passa muito rápido, a nossa existência é fugaz, ela é como se ela iniciou e já termina, mas nós achamos que não. E aí a gente vai deixando para depois, deixando para depois, e deixando para depois, e esquece do principal. A gente não pode comer a sobremesa antes do jantar, né? A gente não pode. Se bem que é muito bom, mas eu estou querendo dizer que é necessário a gente seguir uma regra de que a gente não pode pular degraus, que é necessário a gente caminhar cada degrau, subir cada degrau na evolução, porque faz parte da nossa caminhada pedalar, nos melhorarmos, para que a gente possa conseguir compreender o quão importante e quanto Deus é bom e justo, que nos dá o esquecimento, que nos dá muitas vidas, que nos dá força para a caminhada quando a gente faz uma prece, que nos dá bom ânimo ao trabalho, para que a gente não fique na letargia e se sentir como se fôssemos caramujos, andando bem devagarinho. Nós temos uma tarefa aqui, não é por acaso que estamos aqui. Há algo muito maior. Fala, Iraci. Antes da Iraci, só um minutinho, Iraci, com licença, aproveitando a fala da Fran, tem esse estudo que o Lados Humildes, né, o perfil do Instagram do Lados Humildes faz diariamente, esses 10 minutos com Emmanuel, ele é muito importante, porque a gente que acaba participando vai lembrando das mensagens, né? Tem uma mensagem, não estou lembrando de qual dos livros, que são vários da coleção, vai falar a respeito da procrastinação, do quanto, Emmanuel vai falar, do quanto nós pegamos o tempo e nós nos arrastamos colocando para não sei quando, as nossas mudanças internas, né? Fala, Iraci. Interessante essa questão de mudança, de sair do homem antigo, da pessoa antiga, do que nós trazemos de antigo, que tem que ser mudado, para o novo, né? A nossa transformação. Eu tenho uma pessoa muito querida, muito amada, que diz que ela sofreu uma reencarnação em vida, de tanta mudança que aconteceu na vida, sabe? De hábitos, E pensando nisso, e aí eu vou puxar a brasa para a minha sardinha, nessa transformação, qual é a importância do estudo? Como é que você vê o conhecimento, inclusive o conhecimento do Cristo, da vivência dele? Como é que isso nos ajuda a nos transformar? Porque Paulo de Tarso, né? O Saulo, ele foi o exemplo da transformação de uma forma... Foi assim, porque foi Jesus que veio lá e disse, cara, pelo amor de Deus, você está me perseguindo, foi o que aconteceu? E ele tomou um susto. Estou falando assim, brincando, mas ele tomou um susto e viu a grandiosidade, e aí ele, sabe, ele reconheceu isso, e por isso do choro, o choro do arrependimento de tudo que ele fez. E nesse instante, ele se propôs a rever, a mudar a vida dele completamente. E foi acontecendo essa mudança, sabe? Humildemente, onde ele passou pelo apedrejamento, porque ele foi apedrejado, sabe? Pela quase morte, porque ele provocou a morte. Então, todas essas coisas ele conseguiu, numa única encarnação, fazer logo um apanhado dos débitos, o que é difícil para nós, pobres mortais, fazermos isso no nosso patamar de evolução. E aí? O estudo, o que é que provoca o estudo? Muito boa a sua pergunta, sabe, Iraci? Porque, realmente, a gente não fala do estudo culto, o estudo erudito, nos transformarmos em pessoas
simplesmente culta. O estudo ele vai trazer para a gente essa transmutação. Ele é de salutar importância. Eu conhecer a palavra do Cristo é, digamos, até de forma ousada, é fácil. Agora, a gente conhecer e colocar em prática, aí é o tal X da questão. Não adianta eu pegar livros e mais livros e não colocar em prática. Então, o estudo, como a Sandra disse, são duas asas, né? O passarinho não voa com uma asa só, ele voa com duas. O amor e o conhecimento. Para poder a gente voar, a gente precisa dos dois juntos. Então, gente, vamos estudar. Essa história do Saulo com Jesus, a gente encontrou, a gente trouxe alguns trechos, claro, não dá para trazer toda, no livro Paulo e Estevão. É um livro robusto, mas é um livro gostoso de ler, então a gente recomenda a leitura, é uma psicografia de Chico, ditada pelo Emmanuel. Então, é uma maravilhosa leitura e até para os próximos dias. A Isabel quer fazer algum comentário? Os minutos finais, né? É engraçado, vocês vão falando, a gente, viu, Fran, já lembrando das coisas, né? Aí a gente tinha que ficar mais uma hora aqui na rádio. Tem uma fala do Cristo que nos diz, e aí vai casar com essa colocação da Fran, que aquele que não receber o reino dos céus como uma criança, não entrará nele. E aí nos remete à ideia de que nós precisamos dar um passo de cada vez. Quando a criança vem, ela não sabe andar, ela não vem, nasce, sai da barriga da mãe andando, falando. Não, ela começa o quê? Primeiro nos braços, depois ela começa a engatinhar, depois ela começa a andar. Então, tem as etapas. As etapas. Isso significa o quê? Para nós entrarmos no reino dos céus, nós passaremos pelas etapas. As etapas de aprendizado, de crescimento, de burilamento. A gente vai cair, a gente vai ralar o joelho, a gente vai chorar. E aí, nessa ideia, a gente sabe que aqui, falando de estudo, né, a gente tem algumas alunas do EAD, algumas facilitadoras do ERJ, facilitadoras de outros estudos da casa, coordenadoras dos estudos, e a gente vai percebendo que nessa conversa agradável da noite de hoje, nós precisamos o quê? Nós precisamos transmitir um pouquinho do que a gente se preparou, estudou, do nosso conhecimento. Então, é isso, Iraci, eu acho que certíssimo. Para a gente começar a imaginar esse homem novo, a gente precisa aceitar as duas asas, porque, primeiramente, a gente tem que aceitar do conhecimento e do amor. Diz, Fran. Isabel, eu me recuso a envelhecer, Isabel. Eu me recuso. A gente brinca, mas é da alma, gente, que sejamos mais brandos, como a Isabel bem colocou, crianças, né, de brincadeira, porque nós nascemos aqui para sermos felizes. É essa a questão, a gente brinca, mas nós nascemos para ser felizes no planeta Terra, para termos irmãos, para encontrarmos pessoas que a gente ama tanto ou mais do que os nossos próprios laços consanguíneos, né? É essa junção de seres que são colocados, que o Papai do Céu nos dá, que nos impulsiona a perceber que vale muito a pena viver. Viver vale a pena, né, não, Carol? E muito. E a gente lembrando, na noite de hoje, nós vamos reforçar, como a Paloma já começou, nós estamos estreando, está sendo estreado nos cinemas, uma adaptação de um dos livros, de uma das obras de André Luiz. Quem leu, Missionários da Luz, leia novamente. Missionários não é Mensageiros, desculpa. Mas se não leu, leia, meu povo. Tem versões digitais pela internet. Se não tem condições de ler as palavras, seja por qual motivo for, tem áudios pela internet. Novela. Tem radionovela, que é bom. Isso, radionovela.
Então, o acervo tecnológico nos dá essas opções para poder a gente não ficar com esse véu do desconhecimento. O livro é salutar. Aliás, o filme é salutar, mas o livro é uma delícia. Então, a gente encerra agradecendo a paciência de todos e todas que estão nos ouvindo. Muito obrigada. E, gente, gratidão pela noite de hoje. Como diz ET Bilu, apenas que busquem conhecimento, pois o conhecimento é essencial. E, sobre o tema de hoje, possamos levar a vida de forma mais leve ainda. Porque se a gente levar tudo a sério demais, meu filho vai nascer no cabelo branco, vai nascer tudo branco, você vai ficar doido de bater panela lá na praça do Ferreira. Mas vamos finalizar nossa noite de hoje com uma prece? Bora! Eu vou chamar ela. Lembra minha tia Jandira, do Jardim 2. Um beijo, tia Jandira. Alô, alô, Elis! Tia Jandira deixava eu comer cola em paz. Um beijo! Boa noite, querida. Tem uma frasezinha do Belchior que diz assim, não é do meu tempo não, mas diz assim: você não sente, não vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. Há algum tempo que era novo, jovem, hoje é antigo e precisamos todos rejuvenescer, né? Então vamos agradecer pensando nisso. Mestre Jesus, nossa gratidão por mais uma vez estarmos reunidos em Teu nome. Nossa gratidão pela oportunidade da vida e pelas reflexões que a nossa Carol trouxe hoje, que nos convidam a tentar levar a vida com mais leveza, com mais tranquilidade e a ter alegria na simplicidade, na certeza que o Teu amor e o Teu amparo não nos faltam. Que as vibrações suaves possam envolver todos os companheiros que estão nos acompanhando agora e toda a equipe que faz o curso com o Espiritismo. Fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Pessoal, cuidem-se redobrado, bebam bastante líquido, evitem pegar essa gripe nessa onda de calor, porque uma baforada você já fica no coffee. Não façam como eu, que descuidei e fiquei com essa voz de uma senhora que fez altas loucuras nos anos 70. Vamos se cuidar. Água é essencial e a prece mais ainda. Redobrando a prece e conectando com a espiritualidade, a gente vive nessa nada mole encarnação com mais leveza. Até próxima quinta. Tchauzinho com mais cuscuz com o espiritismo. Alguém me dá um paracetamol aí?